Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição das Conversas Animalescas. Hoje vamos falar sobre a compra de pintos do dia recriados ou adultos. Qual será a melhor solução no momento da compra que nós devemos ter? Vamos ver aqui alguns aspectos importantes que nos vão facilitar e tentarmos resolver este pequeno dilema. Existem no mercado algumas soluções de ofertas de pintos, falámos aqui em 3, mas apesar disso existem mais soluções. Estas são as que aparecem mais, são mais comuns, há mais mercados, há outros mercados que têm outras soluções, mas por norma temos quase sempre assim. Pintos do dia, pintos recriados, ou seja, andam à volta dos 15, 20 dias, mais coisa, menos coisa, e também animais em produção. Aqui seja para galinhas poideiras, para a produção de ovos, digamos assim, ou seja, para a produção de carne. Estes são, por norma, as três categorias que aparecem mais e que temos mais ofertas. Existem mais outras intermédias, às vezes aparecem, outras não. Vamos nos focar no que há mais e que, pelo menos que eu tenha conhecimento, que existe mais possibilidade de encontrar no mercado. E há aqui vários aspectos que podemos olhar que nos vão ajudar a tentar escolher da melhor forma a decisão que vamos tomar. Todos os custos que temos com eles, temos que pensar nisso. É claro que é sempre a parte que nos dói mais, digamos assim, é a parte económica. E então vamos olhar para eles e tentar perceber quais são os custos que podemos ter associados a estes animais. Em primeiro lugar, poderemos começar logo pelo próprio animal. O tipo de animal que temos pode ter um custo diferente de região para região, por vários fatores, também por causa da questão da genética, do tipo de animal que vamos adquirir. Por isso, não vou falar aqui muito de valores em si, poderíamos pegar num caso em concreto, mas o objetivo deste vídeo hoje não é bem analisar em concreto o custo em si da aquisição nestas 3 fases, mas sim perceber algumas características e algumas questões que temos que analisar para conseguirmos tomar esta decisão. Então, temos que analisar o próprio animal, depois o que vamos gastar em alimentação, e aqui temos a ajuda também das tabelas de cada raça, que vai variar em função do tipo de animal. Se comprarmos do dia, com este tipo de tabelas conseguimos fazer uma previsão do seu consumo, sempre sempre atentos que 90% dessas tabelas que existem e que estão disponíveis através de uma rápida pesquisa do Google, essas tabelas são feitas para condições ambientais, digamos, quase perfeitas, ou seja, em pavilhões fechados. Temos que ter em atenção também consumos que vão ser diferentes. Às vezes também não temos a disponibilidade dessa nutrição tão elevada na nossa região, depende das regiões, sempre salvaguardando, mas essa tabela é importante para fazermos também um cálculo de se eu adquirir o pinto com um dia, qual é o consumo que ele vai ter até iniciar a produção, no caso, por exemplo, de uma galinha poideira. Mas se comprar com 15 dias, já não vou ter esse custo. Tem um custo mais elevado do animal, mas
vou poupar em 15 dias que não dei de comer. Por isso é importante termos acesso a esses dados. Depois, custos com energia, dependendo da fase em que vamos estar, da altura do ano, vamos ter que gastar sempre energia para aquecimento, para fornecer a água, por exemplo, de tirar dos motores de se tivermos fosse, e às vezes não precisamos. Todas estas situações vai depender da altura do ano e de o tipo de animais que estamos a trabalhar. Se trabalhamos com animais mais pequenos, já sabemos que vamos ter um custo mais elevado. Se trabalhamos com animais com uma idade já superior, não vamos gastar esta tanta energia, mas depois vamos gastar no custo do animal, que vai ser mais caro. Acessórios, também temos o custo associado. Aqui é preciso ter atenção no custo dos acessórios. Deixa-me só. Não, vai ficar assim. O custo dos acessórios, porque os acessórios não podemos entrar com o custo total, e eles vão sofrendo uma depreciação ao longo do tempo. Temos que perceber que ao adquirir um acessório não é só para esse lote, é para vários. Então existe a necessidade de transformar o valor daquele produto, daquele acessório que estamos a utilizar. Por exemplo, um comodouro, se custou 5, 10, 15, 20 euros, não vamos associar a esse lote o custo. É um bocado mais complexo, mas pelo menos temos que ter sempre em consideração esse tipo de situações e de gastos que temos com esses acessórios, seja comedouros, bebedouros, sistemas para nos ajudar a remover, por exemplo, a cama, material da cama. É mais um custo que vamos ter com os animais, a situação é sempre a mesma, que é, conforme comprarmos animal com uma idade mais adulta, vamos gastar menos esses acessórios, mas para conseguirmos ser justos, se comprarmos um animal adulto ou um animal de um dia, temos que perceber o que é que vamos aqui gastar, para perceber se o preço do animal adulto já compensa ou não. Produtos veterinários. E aqui temos várias situações. Temos os produtos veterinários de protocolos de vacinas, que quanto mais cedo comprarmos os animais, poderá ser necessário fazer um protocolo extra. E temos também uma possibilidade de ter que utilizar alguns produtos veterinários fruto de situações que podem ocorrer ao longo da vida do animal. A mesma situação de sempre. Quanto mais adulto for o animal, menor probabilidade temos que gastar este dinheiro. Assim como os acessórios, temos aqui a parte das instalações. As instalações, devemos dar um custo a ela. É a mesma situação, como é lógico, não vamos dar só aquele lote. Existe um investimento inicial que vai ser distribuído por toda a nossa produção, mas é importante ter um valor sobre isso. Claro que quanto menor são as explorações, estamos a falar, se temos uma exploração que é um modelo de negócio, é um negócio mesmo, isto é tudo, tem que ser tido em conta, conforme vai passando para uma estratégia de um rendimento extra que vamos ter na nossa vida. Por vezes começa-se a facilitar, mas é importante porque as próprias instalações também vão perdendo valor e vão se degradando, e essas mudanças têm que ser originadas do valor que ganhamos com esse rendimento extra. Se partimos em casos que já estávamos a falar de consumo para casa, então aí já não se conta nada. E outra das questões que aparece é a seguir, que é a mão de obra. É importante darmos sempre algum valor ao nosso trabalho.
porque devemos sempre pensar no seguinte, mesmo que seja para uma pequena coisa, para termos meia dúzia de ovos ou meia dúzia de frangos para vendermos no mercado municipal, o que estamos ali a perder tempo com aqueles animais, que depois vamos ver aqui algumas exigências também nas suas categorias, tem que ser contabilizado. Tem que ser contabilizada porque se eu estou ali para fazer um rendimento extra, vamos imaginar aqui uma situação intermédia, se não contabilizo a minha mão de obra, chega ao fim, muitas vezes se calhar nem se está a ganhar dinheiro, e para isso mais vale ou ir passear com a família, ou então tornar aquilo como um hobby, e aí sim, tem aquilo por gosto, não é para ter um rendimento extra, mas então sabermos alterar aqui o nosso objetivo de produção, passou de rendimento extra para um hobby, uma situação de desligar um bocado o dia a dia, ter ali uma situação de relaxamento, e aí tudo bem, ok, a situação já é outra, a vertente económica passa um bocadinho para o lado, mas estamos ali com uma exploração que ou queremos tirar um rendimento dela, ou então seja o rendimento extra de fim de semana, digamos assim, e não contabilizarmos todos esses aspectos, mais vale ir arranjar um part-time no outro lado e ao menos é pago com uma mão de obra. O local em si onde estamos também devemos associar também algum custo, porque se for alugado, muito mais fácil de contabilizar esse custo. Se for comprado, diluir aquele valor, distribuir ao longo dos anos e perceber o valor que aquilo tem na nossa produção. Isto são apenas alguns custos, se calhar podem aparecer aí outras situações, mas são alguns que podemos ter em conta para pegar no papel e ver assim, se for de um dia eu vou ter isto, se for de 2 o animal vai ser mais caro, mas vou poupar aqui, ali e ali, se for adulto ainda vai ser, vou poupar entre aspas para trás, mas o custo do animal acaba por ser mais alto. E é importante que, já referi isso, quanto mais dados tivermos, mais correto vamos estar aqui e mais facilidade na nossa decisão vamos ter. E podemos iniciar já aqui a tentar discutir algumas opções. Se pensarmos no pinto do dia, o pinto do dia será o animal mais exigente, que independente da produção que escolhermos, seja a produção de ovos ou a produção de carne, inicialmente é o que nos proporciona o menor investimento. Se olharmos exclusivamente para a questão económica, é o que nos traz menor investimento, é o que fica mais barato. Porquê? E temos que pensar no seguinte, se nós adquirimos um pinto recriado com 15 dias ou um animal adulto, alguém vai ter que fazer esse trabalho para ele chegar até aquela idade. E todos aqueles custos que nós ficamos a conhecer são calculados. E além disso, ainda tem a margem de negócio da própria pessoa que teve esse trabalho, ou seja, além daqueles custos todos, ainda tem uma margem de negócio que tem que ganhar dinheiro, que é uma margem de lucro. Ou seja, temos que pensar que não é só o que vamos evitar de ganhar, mas também alguém está a ganhar sobre aquilo, e bem, porque como qualquer negócio, qualquer um de nós, ninguém trabalha de graça, que quando se faz esse tipo de situações no nosso emprego, seja ela a produzir frangos ou produzir ovos, por muito que a gente goste do que faz e do que trabalha, temos sempre ali um objetivo de um rendimento para a sobrevivência, como é lógico. Por isso não é uma crítica de longe, mas é a realidade como ela é. Mas, como em tudo, não podemos olhar apenas exclusivo para a questão exclusivo para a questão económica.
Porquê? Porque muitas vezes, se olharmos só para a questão económica, há outras questões que nos vão influenciar a nossa produção e que às vezes é preferível dar mais 5% ou 10% do que nós vamos gastar, porque nós não temos as mesmas condições para fazer o que ele faz. Por exemplo, um investimento inicial para pintos do dia é mais elevado que um investimento para uns pintos recriados. Porquê? Precisamos de acessórios específicos para pintos do dia. Um comadouro e um babadouro para pintos do dia, por norma, não é o mesmo, ou não deveria ser, o mesmo com animal adulto. Ou seja, já nos vai aqui obrigar a ter dois comadouros e dois bebedouros, no mínimo, para aquela fase. Em termos de ambiente, e aí voltamos às referências das tabelas de cada raça, também é totalmente diferente, que é temperaturas muito mais altas, programas de luz diferentes, então vai-nos obrigar a essas situações, e nós estamos preparados para isso, e pronto, e é aqui que devemos fazer as primeiras perguntas e responder sinceramente, porque senão só há uma situação, só nos estamos a enganar a nós próprios. Nós temos que não deixar de olhar para a parte económica, mas chegar aqui e perguntar: temos essas condições? Será que eu tenho na minha exploração todas as condições para criar pintos do dia? Não sei, depende, cada caso é um caso. Será que tenho tempo para criar pintos do dia? Temos de ter tempo. Pinto do dia, ou já falámos na primeira semana de vida, é um pinto muito mais exigente do que um pinto recriado. Isto quer dizer que num recriado ou num adulto não vamos ter que ter atenção com eles? Claro que vamos, não é? Senão está ali o nosso fruto, o que nós desejamos para aquela produção está ali. Mas num pinto do dia temos que ver se ele consome alimento, fazer nos primeiros dias o teste do papo mais do que uma vez, verificar como é que estão o desenvolvimento do animal, fazer pesagens, obriga-nos a mais rotina, estímulo de consumo de ração, estimular o pinto a andar nas nossas instalações. Será que nós temos tempo para isso? Será que às vezes não é melhor comprar o animal um pouco mais adulto, ou já o recriado, com alguns dias de vida, que passou esta primeira fase difícil e passou-a como deve ser, e aqui estou a partir do pressuposto que vamos adquirir animais recriados com qualidade e quem soube fazer o trabalho, e dar mais 5% do que eu gastasse, ou então poupar nesses 5%, mas depois vou ter uma mortalidade mais alta. Um pinto que devia estar com um crescimento de 4 vezes ao 7º dia do seu tamanho inicial e só tem 3,5, se calhar já perdi mais do que esses 5% que me obrigou a dar ao a comprar o animal recriado. Devemos pensar, isto é como comprarmos um carro, por exemplo. Vamos imaginar que eu penso que quero um carro que anda, sei lá, 200 a hora, vamos imaginar assim. Então quero um Ferrari, mas depois vejo que da minha casa até o meu local de trabalho, aquilo é tudo caminhos em terra. Será que compensa? Será que se eu comprar um carro que anda assim, mas seja todo terreno, não vai chegar lá mais rápido? Ok? Às vezes a questão é adaptarmos o que temos, as condições que temos, ao animal que vamos adquirir. Temos que pensar bem nesta decisão. Mais vale às vezes dar os 5%, os 10% que nos fica mais caro, mas conseguimos potenciar toda a genética. Porque senão
se hipotecarmos logo a primeira semana, vamos hipotecar todo o desenvolvimento do animal e ele não vai dar resposta quando queremos. E depois, quando chegarmos lá à frente, se não nos lembrarmos que o erro foi nosso, se não formos críticos nesta primeira semana, isto não vale nada, não sei o quê, e a culpa se calhar é nossa. Ou seja, é importante sermos críticos e pensar bem nestas situações. No caso de animais recriados, já falámos aqui um bocadinho. Da situação. É um animal que nos vai, claro, sair mais caro por causa dessas situações, mas temos essa questão. Já foi, uma vez que nós podemos ou não ter, depende de caso a caso, todas as condições necessárias para ter os animais, se não tivermos esta fase, teoricamente já foi este trabalho, esta exigência, este cuidado que estes 15 dias iniciais precisam, foi feito por alguém profissional. Então nós valorizamos esse trabalho e adquirimos o animal um pouco mais caro. Sempre com a atenção que não é por estes 15 dias, esta semana, 15 dias já ter passado, que agora vamos soltar para lá a bicharada e eles que se desarrascam. Não. Temos na mesma continuar a fazer o nosso trabalho, as nossas preocupações, porque vão existir erros que podem ditar na mesma a hipotecar a nossa produção e pode ocorrer perdas e tudo. Todos esses valores têm que levar em conta no custo do animal. E esta é a parte negativa, é isto o que pode acontecer. Outra parte negativa aqui prende-se com o facto de, na produção de ovos, existe alguma dificuldade. Eu pelo menos não tenho muito conhecimento, não quer dizer que não exista, não é isso que eu quero dizer aqui. Mas, por exemplo, ao adquirirmos as poedeiras nos 15 dias, existe no mercado ainda, pelo menos do que eu conheço, não é que eu conheço todos os mercados, por isso pode existir alguma falha na nutrição, digamos assim, de pré-postura. Não é bem pré-postura, mas para entendermos, na fase antes da postura. Não há muitas soluções que eu conheça, não há muitas marcas que tenham disponível este tipo de alimentação, enquanto que na produção de carne isso já não acontece. Na produção de carne temos essa facilidade. Existem várias soluções, soluções da primeira da recria, soluções de desenvolvimento e engorda dos frangos e soluções de acabamento. Na produção de ovos ainda não temos isso, temos as soluções de recria das primeiras semanas de vida, que são comuns à produção de carne e à produção de ovos, mas depois na questão da pré-postura, ou seja, do desenvolvimento do animal até iniciar a postura, não existe muita, aliás eu nem conheço nenhuma nas linhas comerciais rurais, digamos assim, disponíveis ao público. Claro que na grande indústria é fácil disso acontecer. Estou a falar na parte de lojas comerciais, de temos 50 ou 100 galinhas a pôr. Estou a falar nesse tipo de mercado. Claro que no mercado industrial isto tem tudo e mais alguma coisa, até se faz por medida e está resolvido. Para mim aqui, na questão dos animais recriados, temos essa situação. Na produção de ovos há aqui alguma dificuldade que pode também influenciar bastante na escolha, pelo menos na minha opinião. Em seguida, a partir daqui, a nível de produção de ovos, fazer um programa de luz, mas depois temos a questão da nutrição, já nos pode regular ali a nossa decisão.
Em termos de animais adultos, na produção de carne, não me parece uma vantagem sequer trabalhar com animais adultos, na minha opinião. Porquê? Nós ao trabalharmos com um animal adulto, ele já está praticamente feito, não vamos tirar grandes vantagens de tê-lo 1 ou 2 meses em nossa casa. Poderemos fazer ali alguns apontamentos, mas pouca coisa vamos mudar nesse espaço curto de tempo. A não ser que vamos trabalhar com uma carne muito diferenciada e tê-los em produção, ainda comprá-los adultos e ainda mais 6 meses, 1 ano, a fazer assim uma coisa muito diferente que não é o convencional. A nível geral, comprar para ter 1 ou 2 meses em casa não me parece grande solução, mas lá está, isto depois vai variar de acordo com a casa de cada um, dos objetivos de cada um e dos custos de cada um. A nível de produção de ovos, a coisa, na minha opinião, já é diferente, ou seja, já temos um animal adulto que eliminamos aqui algumas situações para trás, como no caso que falámos há pouco, na questão dos animais recriados, já vamos eliminar a questão da nutrição. É muito importante esta questão da nutrição. É importante aqui também saber, no caso dos adultos, que temos um animal pronto a produzir, é importante saber em que condições eles estavam para conseguirmos adaptar também o programa de luz aos novos animais, porque não podemos chegar ali e alterar completamente, isso pode dar problemas futuros, mas por vezes é a mesma situação que falei em relação aos recriados ao do dia, falo aqui dos adultos aos recriados. As poideiras quase a pôr têm essa vantagem, vamos dar mais um bocado na aquisição dos animais, mas temos a vantagem que eles tiveram um programa alimentar e um programa de luz completamente adequado até aqui, e então estamos a prevenir problemas futuros, e às vezes isso compensa, dá mais 5, 10% do que estávamos a pensar em gastar. Também temos outra vantagem a trabalhar com os animais adultos, que é não houve perdas, porque podemos fazer as contas direitinhas, mas a contabilizar 20 animais, mas é difícil chegarmos ao fim com 20 animais, porque as perdas são naturais por diversas causas. Há taxas de perdas médias que é natural acontecer, enquanto aqui ao comprar animais adultos queremos iniciar a produção com 20, compramos 20 e os 20 estão lá. Por isso é importante fazermos essas contas todas para trás para percebermos o que é que poderia acontecer. Então, chegando ao fim, vamos aqui para a grande questão. Qual é o melhor? Lá vou eu. Depende. É importante sermos críticos. Não existe o melhor. Mais uma vez, já referi isto no vídeo. Temos que deixar de procurar o melhor sistema, a melhor espécie, o melhor alimento, o melhor isto, o melhor aquilo. Não existe. Cada condição da nossa casa é que vai decidir qual é o melhor. E aqui é importante termos isto. Termos a capacidade, primeiro, de ser altamente críticos, ser frontais e dizer assim: as minhas condições não me permitem ter pintos do dia. Ponto. Não me adianta nada estar a poupar 20, 30, 50, 1 euro e depois perder meia dúzia de animais, ou o seu crescimento, em vez de ser 4 vezes o peso inicial, foi só 3, ou uma galinha começou a pôr 2 meses mais tarde. Não adianta. É isto que temos que conseguir, ser críticos e ter esta capacidade de ser frontais.
Ok, algum problema? Não. Chegamos ali, não tenho condições. Parte para a próxima fase. A partir daqui, quais são os pressupostos para criar a partir daqui? Este. Tem estas condições. Ok, quanto é que custa esta e quanto é que custa a outra? Olha, aqui posso ter uma perda, aqui não vou ter perdas, aqui vou, aqui não vou, aqui tenho condições, aqui não tenho. Pronto, o importante é isto. É percebermos e termos esta capacidade de fazermos estas situações. E aí é a melhor solução. Porque quando conseguimos dar este clique e deixarmos só... não é que a questão económica não seja importante, que é muito importante, referi atrás e volto a dizer, todos nós gostamos disto, mas no fundo não estamos aqui ninguém para perder dinheiro, mas não podemos olhar exclusivamente apenas no sentido económico inicial, não podemos olhar para o preço do pinto, do dia custa, vou dizer números à sorte, 5 euros, o recriado custa 15 e o adulto custa 30. Não é só essa a questão, porque às vezes mais vale dar os 15 euros do recriado do que 1 euro do dia, porque eles vão morrer todos. Porquê? Não temos aquecimento, temos sítios com poucas condições. Todas estas situações são importantes de ser analisadas. Isso é que é importante e é isso que eu gostava que ficasse aqui, que é conseguirmos ser críticos e compreender alguns fatores que podemos ter em conta para, quando formos tomar esta decisão, pensarmos qual será a melhor situação para a nossa casa, ok? Espero que tenham gostado. Já sabem, qualquer dúvida ou qualquer sugestão, podem mandar uma mensagem ou deixar um comentário abaixo. Fiquem bem e até à próxima.